Hackman, de 95 anos, e sua esposa, uma pianista clássica de 63 anos. Seu cão pastor alemão, todos eles, morreram misteriosamente esta noite. Alguns segredos estão enterrados em cofres, outros em pessoas. Gene Hackman enterrou o seu a 12 metros de profundidade no deserto do Novo México, atrás de uma parede que ninguém deveria encontrar. E quando os investigadores finalmente o encontraram, a história desapareceu em 48 horas. Terras sombrias. Gene Hackman passou os últimos 40 anos de sua vida construindo um muro entre si e o mundo. 2 Oscars, um dos rostos mais reconhecidos da história de Hollywood. Dezenas de filmes que definiram o que o cinema americano poderia ser. Então, em 2004, ele simplesmente se afastou. Sem entrevista de despedida, sem projeto final anunciado e engavetado discretamente. Mudou-se para uma propriedade extensa nos arredores de Santa Fé, Novo México. E essa foi a última vez que o público ouviu falar dele. A maioria das pessoas aceitou a história como verdadeira. Ator cansado, aposentadoria tranquila, nada demais. Mas eis o que essa história nunca explicou. A propriedade escolhida por Hackman não era um lugar para quem busca paz e sossego. Era uma fortaleza. Muros de pedra com 3 metros de altura cercavam todo o perímetro. Sensores de movimento em todas as entradas. Câmeras térmicas monitoravam o terreno 24 horas por dia. Os portões eram de aço reforçado, tão imersos na mata que era possível dirigir pela estrada em frente à propriedade, sem jamais imaginar que uma mansão estivesse a poucos metros de distância. Não se tratava de um esquema de segurança para celebridades. Era uma infraestrutura projetada tanto para manter algo dentro quanto para manter pessoas fora. Os funcionários contratados eram selecionados com uma precisão que ia muito além das verificações de antecedentes padrão. Todas as pessoas que trabalhavam na propriedade eram obrigadas a assinar contratos tão herméticos que nenhum deles, absolutamente nenhum, vazou um único detalhe sobre a propriedade por mais de 2 décadas. Pense nisso. Na era das redes sociais, das câmeras de celular, das pessoas postando tudo, a propriedade de Hackman não produziu nenhum vazamento. O silêncio era total e mantido. Margaret Chen, pesquisadora de registros de terras da Sociedade Histórica de Santa Fé, passou 4 meses em 2019 tentando rastrear a história da construção da propriedade. Ela foi pessoalmente ao cartório do condado. Fez pedidos formais de acesso a registros públicos. Localizou funcionários aposentados que haviam processado alvarás durante os anos em que a propriedade foi desenvolvida. O que ela descobriu, ou melhor, o que não conseguiu descobrir, a abalou profundamente. Alvarás de construção que deveriam existir foram ou adulterados a ponto de se tornarem inúteis ou simplesmente desapareceram. Seções inteiras do registro público haviam sido apagadas. Ela disse a um colega que se sentia como se estivesse correndo atrás de um prédio que oficialmente nunca existiu. Então ela parou. Parou de atender ligações. Nunca publicou seu trabalho. Ninguém sabe o que ela descobriu naquelas últimas semanas de busca, nem quem lhe disse que a busca havia terminado. A propriedade Hackman era um lugar onde as informações iam para morrer. Tudo mudou no início de 2025. Um faz-tudo chamado Robert Vigil, que cuidava da propriedade havia quase uma década, ficou alarmado ao perceber que não via Gene ou sua esposa Betsy há vários dias. Ele conhecia a rotina deles. Sabia quando as luzes acendiam e quando apagavam. O padrão havia sido quebrado. Os portões estavam trancados. Os telefones não atendiam. Quando as autoridades do condado de Santa Fé chegaram, tiveram que arrombar os cadeados para entrar. Para uma propriedade que funcionava com a disciplina de uma pequena instalação militar, o silêncio repentino foi ensurdecedor. Os policiais entraram na casa principal, esperando uma verificação de rotina do bem-estar dos moradores. O que encontraram não era algo rotineiro. Gene e Betsy haviam falecido de causas naturais, mas a casa não parecia um lar onde 2 pessoas idosas tivessem morrido tranquilamente. Os móveis haviam sido arrastados pelo piso de madeira, deixando marcas profundas. Livros haviam sido retirados das prateleiras da biblioteca e deixados em pilhas desordenadas pelo chão. Com as lombadas para cima,
como se alguém os tivesse folheado rapidamente e sem cuidado. O cofre no quarto principal estava escancarado, completamente vazio. Tudo o que Hackman guardara atrás daquela porta de aço por décadas havia desaparecido. Parecia que alguém havia percorrido a casa antes da chegada das autoridades. Não fizeram nada com calma e não deixaram nada que pudesse revelar sua identidade ou o motivo da visita. Então, a equipe forense entrou na biblioteca. O trecho abaixo descreve a seguinte situação. Ao procurar impressões digitais na parede dos fundos, um técnico forense notou algo que não deveria estar ali. Uma parte da alvenaria não correspondia ao padrão. A parede ao redor era uniforme, assentado com cuidado. Mas havia uma junta tão fina que passaria despercebida sob luz normal. Ela pressionou uma seção da moldura ao lado. A parede deslizou para trás sem fazer barulho, sem rangido, sem resistência. Movimentou-se como se tivesse sido usada recentemente. Atrás dela não havia um armário, nem uma lavanderia. Era uma passagem, uma abertura emoldurada em pedra que levava a uma escadaria que descia para a escuridão. As luzes da casa não alcançavam. O ar que subia de baixo era frio, carregando o cheiro de pedra molhada e metal velho. Os investigadores pararam no topo da escada e entenderam algo imediatamente. A casa acima não era o ponto principal, era uma fachada. O que quer que importasse estava esperando lá embaixo. Antes de descermos aquela escada, se você está assistindo a isto, já sabe que a grande imprensa abafou esta história em 48 horas após a descoberta. Sem acompanhamento, sem filmagens, nada. As pessoas que descobrem o que realmente aconteceu são aquelas que não esperam por permissão. Inscreva-se agora e ative o sino, porque o que vem a seguir é exatamente o tipo de história que é retirada do ar antes de terminar de carregar. Eles desceram o que pareceu uns 12 metros antes que a escada terminasse em uma grande câmara subterrânea. A temperatura caiu para 7 graus Celsius. O ar estava denso e parado. Feixes de lanterna varriam a sala e iluminavam fileiras de caixas de madeira. Algumas estavam apodrecidas, com o conteúdo espalhado pelo chão de pedra. Pilhas de papel, objetos metálicos sem função aparente. Fotografias que pareciam datar da década de 1930. Poeira por toda parte. Não se tratava de uma loja de vinhos. Não era um depósito de adereços de um filme. Era um arquivo. Um agente abriu uma pasta encadernada em couro e encontrou páginas repletas de datas e nomes codificados. Muitos dos nomes pertenciam a indivíduos que haviam desaparecido dos registros oficiais décadas atrás. Havia mapas desenhados à mão de instalações subterrâneas espalhadas pelo sudoeste americano. Alguns dos locais marcados nesses mapas ainda são classificados até hoje. A imagem que se formava naquela sala subterrânea não era a do hobby de um ator aposentado. Era a biblioteca de alguém encarregado de preservar uma história que o governo havia decidido que o público jamais deveria ver. Mas foi o chão que deixou todos perplexos. Esculpidos diretamente na pedra, não pintados, não gravados superficialmente, mas talhados profundamente na rocha matriz, estavam intrincados padrões circulares que cobriam a maior parte do piso da câmara. Eram cálculos matemáticos precisos. Técnicos forenses que os documentaram posteriormente confirmaram que os desenhos correspondiam a órbitas específicas de satélites e corpos celestes. O nível de precisão não era meramente decorativo. Quem quer que os tenha esculpido possuía conhecimento avançado de astronomia. Conhecimento que, considerando a aparente idade das esculturas, não deveria ter. As inscrições estavam orientadas e dispostas de tal forma que seu significado completo só poderia ser compreendido por alguém posicionado exatamente no centro da sala. Era um observatório subterrâneo construído em um lugar onde nenhuma estrela jamais poderia ser vista, projetado para ser compreendido por alguém que já soubesse o que estava vendo. Legado oculto. À medida que a equipe avançava para o interior da câmara, as próprias paredes começaram a contar uma história. Perto do topo da escadaria, a alvenaria estava limpa.
concreto moderno, provavelmente reformado, quando Hackman comprou a propriedade em meados da década de 1980. Mas quanto mais se desciam, mais antiga a construção se tornava. O concreto liso dava lugar à pedra esculpida à mão. As marcas de picareta ainda eram visíveis na face da rocha. Traços angulares deliberados deixados por alguém que trabalhou manualmente há muito tempo. Este é o detalhe projetados para proteger operações governamentais críticas de um ataque nuclear. Muitos desses projetos foram listados como desativados nas décadas de 1970 e 1980. Se eles foram realmente abandonados, é uma questão completamente diferente. Dr. Frank Salazar, um geólogo aposentado que passou 30 anos estudando formações geológicas no norte do Novo México, morou a 2 casas da propriedade dos Hackman por mais de 20 anos. Certa noite, no final da década de 90, sentado em sua cozinha, ele contou a um vizinho algo que levaria anos para fazer sentido. Ele disse que o solo tinha um pulso. Suas palavras exatas foram que ele conseguia sentir uma vibração de baixa frequência através do piso de sua própria casa tarde da noite, quando tudo estava em silêncio. Não era o barulho de um caminhão na estrada, nem de um avião, mas algo mais profundo, rítmico, industrial. Ele disse que parecia uma máquina pesada funcionando em um cronograma. Ele relatou o ocorrido ao condado de Santa Fé 3 vezes. Em todas as ocasiões, nenhum inspetor compareceu. Nenhum acompanhamento foi feito. Salazar acabou por parar de enviar relatórios. Pouco antes de falecer em 2021, ele contou ao vizinho que sempre acreditara que algo funcionava sob aquela colina, seguindo um cronograma que ninguém deveria conhecer. Disse que não conseguia explicar o ritmo. Disse que não tinha certeza se queria. O registro oficial de serviços públicos da propriedade não mostrava nada de incomum. Nenhuma anomalia no consumo de energia, nenhuma demanda inexplicável na rede, o que significa que, seja lá o que Salazar estivesse ouvindo, qualquer que fosse a máquina que funcionasse naquele cronograma nas profundezas de uma propriedade cujas contas de luz constavam como normais, estava funcionando com algo que nunca se conectou à rede pública, e ninguém jamais explicou o que era ou se ainda está funcionando. Caminho oculto. Quanto mais a equipe de investigação avançava na câmara, mais o cômodo revelava. Perto da parede dos fundos, parcialmente obscurecido por uma prateleira de madeira que desabou, encontraram um sistema de comunicação secundário, não uma linha telefônica moderna, nem cabo de fibra óptica. Era um sistema cabeado de circuito fechado. Tecnologia antiga, do tipo construída na década de 1950 para resistir a um pulso eletromagnético. A tubulação passava diretamente pela cavidade da parede de pedra, subindo pela estrutura da mansão e terminando, como os investigadores confirmaram mais tarde, dentro de um painel escondido atrás de um rodapé falso na biblioteca do andar superior. Alguém sentado naquela biblioteca poderia se comunicar com alguém no túnel abaixo por um canal que não deixava rastros em nenhuma rede de telecomunicações. Não havia registro algum, nenhuma licença de instalação, nenhum histórico de serviço. Estava completamente fora de qualquer rede que já tenha sido divulgada publicamente. James Kowalski, um engenheiro estrutural contratado pelo FBI para avaliar a construção da câmara, ficou parado no centro da sala por um longo tempo antes de dizer qualquer coisa. Ele havia passado 20 anos como consultor em projetos de construção federais e avaliado dezenas de bunkers da época da Guerra Fria em todo o país. Ele passou a mão por uma das vigas de aço de sustentação e disse baixinho que o padrão de rebitagem correspondia às especificações que ele só tinha visto em documentos classificados acima do seu nível de acesso. Ele disse isso claramente, parado ali em um ambiente com temperatura de 45 graus Celsius e uma lanterna na mão. Uma adega não precisa resistir a uma bomba capaz de destruir um bunker. A única razão pela qual se constrói uma sala com essas tolerâncias é se o que está dentro dela for crítico para a segurança nacional. Então, ele apontou para o painel de comunicação
e perguntou quem estava fazendo a manutenção. Essa era a questão, porque eis o detalhe que torna impossível ignorar todo o resto. O sistema ainda estava operacional, não era uma relíquia, não era um resquício de uma era esquecida. Em funcionamento. A energia era fornecida por um banco de baterias de ciclo profundo, mantidas por um carregador lento escondido na sala de máquinas da casa, conectado com tanta precisão ao sistema elétrico existente que não constava em nenhum diagrama. As baterias haviam sido recarregadas e substituídas com base nas datas de fabricação impressas nas unidades, pelo menos 2 vezes nos últimos 15 anos. Alguém mantinha aquela linha telefônica ativa e, presumivelmente, alguém estava do outro lado dela. Sobre um pedestal de pedra perto do centro da sala, repousava um pequeno cilindro de metal do tamanho de uma lata de refrigerante comum, fundido em um metal escuro e denso, sem juntas visíveis, sem parafusos, sem qualquer característica externa. Parecia ter sido feito de uma única peça sólida. Quando um analista forense tentou radiografá-lo, a varredura não retornou nenhuma imagem utilizável. O metal era denso demais para ser penetrado com o equipamento disponível. Não correspondia à época de construção do túnel. Não correspondia ao equipamento da Guerra Fria. Não correspondia a nada em nenhum catálogo a que a equipe teve acesso. Todos os especialistas chamados para avaliar a situação saíram da sala com mais perguntas do que quando chegaram. A linha fantasma estava ativa. Alguém a estava usando. Esse era o fato que ninguém naquela sala conseguia explicar. Os vizinhos da região tinham lembranças que agora carregavam um peso que nunca haviam percebido antes. Caminhões sem identificação chegavam à propriedade no meio da noite, 1 ou 2 vezes por ano, durante pelo menos uma década, sem logotipos, sem qualquer tipo de marcação. Os motoristas nunca saíam dos veículos. Cada caminhão entrava na garagem da propriedade, a porta se fechava e horas se passavam antes de se abrir novamente. Os vizinhos presumiam que se tratava de entregas particulares de obras de arte ou móveis. Comportamento excêntrico de um indivíduo recluso. Ninguém se lembrou de registrar o ocorrido. Agora tudo indica que aqueles caminhões faziam parte de uma operação sistemática. Materiais entravam e saíam do túnel sob a proteção da escuridão, seguindo um cronograma que só fazia sentido se alguém estivesse gerenciando o estoque. Hackman não era apenas um morador, era um sentinela. Passou o último terço da vida guardando uma porta cuja existência o resto do mundo havia esquecido. E jamais revelou a ninguém o que havia por trás dela. A verdade oculta. No fundo da câmara estava a descoberta que interrompeu abruptamente a investigação. Uma porta de ferro de 2 metros de altura por 1 metro de largura, sem maçanetas na face externa, sem fechaduras, sem dobradiças visíveis do lado de dentro da câmara. Era uma placa plana de ferro maciço, fundida diretamente na parede rochosa em todas as juntas, soldada com grossas e irregulares passagens de maçarico. Não pertencia àquele lugar. As soldas eram apressadas, mal feitas. Todos os outros elementos do túnel haviam sido executados com a precisão de um projeto governamental profissional. Mas aquelas soldas pareciam ter sido feitas às pressas, sob pressão, sem tempo para um acabamento perfeito. Alguém precisava que o que quer que estivesse do outro lado fosse selado permanentemente, e precisava que fosse feito rapidamente. O FBI acionou uma equipe de termografia, e os sensores registraram uma leitura para a qual ninguém na sala estava preparado. 3 graus Celsius mais quente atrás da porta de ferro do que dentro da câmara. Em uma sala subterrânea selada, sem fonte de calor identificada, sem ventilação ativa e sem conexão elétrica rastreável, o ar do outro lado da porta estava 3 graus Celsius mais quente do que o ar deste lado. 3 graus Celsius parece pouco. Em uma sala que permaneceu selada por anos em um deserto, onde a temperatura subterrânea se estabiliza completamente. 3 graus Celsius é a diferença entre a vida e a morte. Não havia som, vibração ou luz visível nas juntas. Apenas uma pequena área de calor atrás de 5 centímetros de aço maciço em uma sala que supostamente estava selada há anos. Os agentes receberam ordens para se retirar. Uma equipe especializada estava sendo enviada de Washington. É aqui que o registro público termina.
Desde a descoberta da Porta de Ferro, o FBI praticamente não divulgou mais nada. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma fotografia da câmara, das caixas, do painel de comunicação ou do cilindro de metal. Nenhum reconhecimento de que uma porta de ferro foi encontrada ou de que anomalias térmicas foram detectadas atrás dela. Em 48 horas, a investigação foi transferida do escritório de campo de Santa Fé para uma instância de supervisão federal que não divulga atualizações públicas. Autoridades locais que haviam sido informadas no primeiro dia pararam de atender as ligações. Jornalistas que contataram o escritório de campo de Santa Fé foram encaminhados a um assessor de imprensa federal que confirmou apenas que a investigação sobre as mortes de Gunn e Betsy Hackman havia sido concluída. Causa da morte: natural. Nada de suspeito na propriedade. Caso encerrado. Mas não se mobilizam equipes federais de termografia para causas naturais. Não se transfere uma investigação de morte para a jurisdição federal em 48 horas, a menos que alguém acima do nível local tenha decidido que não se trata mais de um assunto local. Não se confisca uma propriedade privada sob um processo de desapropriação por utilidade pública de segurança nacional, porque 2 pessoas idosas morreram de causas naturais. A propriedade foi confiscada. O pedido de desapropriação cita preocupações com a segurança nacional, sem dar mais detalhes. Os muros de pedra foram reforçados. A segurança agora é feita por contratados privados que não usam uniforme nem portam identificação visível. Se você tentar se aproximar dos portões hoje, será barrado antes mesmo de chegar à entrada. Os vizinhos que passaram anos notando as vibrações e os caminhões sem identificação, agora estão em silêncio. Tudo foi ocultado. A história foi selada quase tão rápido quanto a porta. Guardião final. A explicação mais plausível para o que Hackman estava fazendo naquela propriedade, aquela que justifica a construção da época da Guerra Fria, os reforços militares e a linha de comunicação cabeada, é que o túnel fazia parte de uma rede governamental de backup. Esses locais existiam por todo o país, construídos nas décadas de 1950 e 60 para sobreviver a uma troca nuclear e manter a infraestrutura governamental crítica em funcionamento no período pós-acidente. Alguns foram colocados sob montanhas, outros sob instalações federais e alguns, segundo relatos, sob propriedades privadas de cidadãos selecionados por sua confiabilidade, seu anonimato e sua capacidade de manter o silêncio por décadas. Um ator 2 vezes vencedor do Oscar, vivendo em reclusão voluntária no deserto do Novo México, é exatamente o perfil ideal para se construir uma lista. Famoso o suficiente para que as pessoas o deixem em paz. Disciplinado o suficiente para seguir um protocolo por 30 anos sem quebrá-lo. Mas a estrutura da Guerra Fria só vai até certo ponto antes de se chocar com o chão daquela câmara. Os mapas estelares esculpidos na pedra não correspondem a um sistema de retransmissão de comunicações. O nível de precisão astronômica nessas esculturas, com trajetórias orbitais confirmadas por técnicos forenses como correspondentes a satélites e corpos celestes, exigia conhecimento que não era de acesso público durante as fases iniciais da construção do túnel. O cilindro de metal, sem emendas sobre seu pedestal de pedra, não é um componente de nenhum sistema de comunicação de qualquer época que qualquer especialista tenha conseguido identificar. Alguns pesquisadores que estudaram a documentação disponível acreditam que a infraestrutura construída pelo governo foi erguida sobre algo que já existia, algo mais antigo, uma formação geológica ou uma estrutura pré-existente estudada em sigilo por mais de um século antes da chegada de Hackman. Nessa interpretação, ele não estava mantendo um retransmissor de rádio, ele estava vigiando um portão. E o que quer que ele tivesse visto naquele túnel durante seus últimos anos foi suficiente para fazê-lo selar a porta a ele mesmo e deixar o silêncio tomar conta. Agora que ele se foi, a última linha de defesa para o que quer que estivesse abaixo daquela propriedade desapareceu com ele. Era ele quem mantinha as baterias carregadas.
Foi ele quem manteve o silêncio, e isso exigiu mais do que simplesmente evitar a imprensa. Exigiu um comprometimento psicológico total com uma versão da realidade que ele não podia compartilhar com ninguém, nem com sua equipe, nem com os colegas da indústria que, em silêncio, se perguntavam por que ele havia abandonado Hollywood em 2004 sem dizer uma palavra, nem com seus fãs. Ele viveu por décadas em uma espécie de existência dupla. O mundo via um ator famoso e uma aposentadoria tranquila. O que realmente acontecia era algo completamente diferente. Pense na vida que ele escolheu. Um homem que poderia ter passado suas últimas décadas aceitando todas as homenagens que uma carreira como a dele merecia. Que poderia ter escrito um livro de memórias, dado aulas magistrais, participado de retrospectivas onde o público se levantava em sinal de aprovação. Em vez disso, ele construiu uma fortaleza e viveu dentro dela. Ele verificava os sensores. Mantinha uma linha de comunicação que o conectava a um contato cuja identidade jamais foi confirmada. Recebia caminhões sem identificação no meio da noite e seguia protocolos que jamais poderiam ser explicados a ninguém ao seu redor. Permaneceu no cargo mesmo com a saúde debilitada, em uma propriedade que se tornava cada vez mais silenciosa a cada ano, até que o silêncio se tornou permanente. Isso não é aposentadoria, isso é dever. Os artefatos das caixas de madeira estão sendo transferidos para uma instalação segura, provavelmente um nível subterrâneo nos laboratórios nacionais de Sandia ou em Los Alamos. Ambos os locais possuem ambientes de armazenamento controlados, adequados para materiais de procedência e risco desconhecidos. O processo está sendo conduzido com extremo cuidado, não porque os objetos sejam frágeis, mas devido à forma como foram dispostos dentro da câmara. A geometria dessa disposição pode não ser mera coincidência. Os investigadores receberam instruções para documentar a posição precisa de cada objeto antes de qualquer coisa ser tocada. Existe uma teoria em curso na equipe de que a configuração dentro da câmara não é a de armazenamento, mas sim que as posições das caixas, do pedestal, do terminal de comunicação e das esculturas no chão formam um sistema, e que perturbar esse sistema sem compreendê-lo primeiro acarreta consequências que ninguém se dispôs a colocar por escrito. O solo sob Santa Fé ainda aguarda respostas que nenhum comunicado de imprensa irá fornecer. Hackman desempenhou seu papel por 40 anos, e o desempenhou sem jamais se abalar. Ele usou sua fama como uma espécie de invisibilidade. Ninguém presta muita atenção em uma pessoa famosa que só quer ser deixada em paz. Ele levou tudo consigo até o fim, deixando para trás uma história mais fascinante, mais complexa e mais perturbadora do que qualquer coisa que já tenha filmado. A porta de ferro permanece lacrada. A equipe do governo de Washington não anunciou o que encontrou, nem se a abriu. Os especialistas que trabalham no local foram submetidos a acordos de confidencialidade que vão além dos termos padrão para contratados federais. Fontes familiarizadas com a operação descreveram a atmosfera em torno da propriedade como algo completamente diferente de tudo que já encontraram em uma missão no país. Ninguém fala. Ninguém tem permissão para falar. O silêncio sobre a propriedade é total. E em algum lugar naquela escuridão, a 12 metros abaixo do solo do deserto, algo ainda está quente. O que você acha que realmente está por trás daquela porta? Deixe sua resposta nos comentários. Lemos todos. E se você quiser saber das histórias que acabam sendo divulgadas antes mesmo de serem publicadas, inscreva-se e ative o sininho.